Ele diz o seguinte, ó, no centro de qualquer avaliação das primeiras evidências de Yahvé, deve ser um par de textos relacionados a locais egípcios do Novo Reino, no norte do Sudão. Um de Soleb, durante o reinado de Amenhotep III. Olha o período aqui, 1390 a 1352. Tá? E a segunda de Amara Oeste, durante o reinado de Ramsés II. Veja, ambas as inscrições monumentais para exibição em templos, listas de lugares e povos que criam um mapa do mundo egípcio. Este material é muito mais antigo do que qualquer referência potencial a Yahvé. E se o nome Yud-Hei-Vav e esse sinal aqui, ó, Yavá, corresponde à geometria traduzida como Yahvé, mesmo que ainda não tenha identificado um Deus, torna-se o ponto de partida cronológico para toda avaliação histórica. Duas questões permanecem essenciais em todas as fases da discussão, nenhuma das quais pode ser respondida com certeza absoluta. O nome egípcio, veja, eu acho que, cara, mais transparente do que isso, eu não sei o que dizer, sinceramente. Eu não sei. Tá? Vamos lá. Deixa eu só receber meu amigo aqui, estudando a Torá. Boa noite, meu querido. Como é que você está? Shalom, tudo bem contigo? Eu vou te pedir só um minutinho, só para eu concluir essa leitura, e depois você pode aí dar sua opinião, tá bom, meu amigo? Pode ficar à vontade aí, tá? Deixa eu só concluir essa leitura, tá bom, meu irmão? Veja o que ele diz, ó. O nome egípcio, de fato, corresponde fonologicamente, ó, e socialmente ao nome divino israelense, de uma forma que requer a conexão histórica entre os dois para explicar a correspondência. Então, vou traduzir em miúdos, para quem não sabe interpretar um texto. O que o Daniel Fleming está perguntando aqui? Se o nome egípcio, de fato, ele vai responder a questão fonética, tá? Para o mesmo nome que está ali na Bíblia hebraica como Yahvé, ele está fazendo uma pergunta porque é uma pergunta retórica, porque ele vai responder essa pergunta. Aí ele faz uma outra pergunta. Se a correspondência for historicamente fundamentada, qual é a relação entre o nome egípcio, que não tem a divindade como identificação primária, e a revelação posterior Yahvé? Então são duas questões aqui, dois pontos, que ele vai perguntar. Vamos lá. Se a correspondência for historicamente fundamentada, qual a relação entre o que está aqui nas inscrições egípcias e aquilo que está na Bíblia hebraica, que, segundo a Bíblia hebraica, vai ser a revelação do nome divino? Ele está fazendo um ponto. Veja o que ele coloca aqui. Concordando com a maioria significativa de estudos, conclui-se que a primeira questão exige com grande probabilidade uma resposta afirmativa. Os nomes são verdadeiramente os mesmos. E aqui na nota 1, ele cita, é muito falar em consenso, mas a lista daqueles que aceitam a identificação é longa, como qualquer decisão exige. Tanto a precisão egiptológica quanto a interpretação dos textos semíticos e bíblicos, cada análise traz consigo uma maior capacidade de um lado ou do outro. Reconhecendo que isso continua a ser uma probabilidade e não, ele fala uma certeza. A segunda questão merece uma investigação que ocupará a partir do capítulo 6. E aí, gente, eu recomendo vocês lerem toda a obra, estudarem, não ler, estudar, como eu ainda estou fazendo, tá bom? Eu concluí quase 100% dessa obra de estudo, então veja o que ele diz. Ó, aqui ele afirma, ó, veja quem que ele vai citar aqui, ó. Sobre o povo Yahvé, de Yahvé, né? Uma tendência incômoda no tratamento da evidência egípcia tem sido uma introdução apressada das hipóteses midianitas da Bíblia na sua interpretação. E o objetivo deste capítulo é redefinir o caráter da evidência egípcia nos seus primeiros termos, retomando a acusação feita por Fred e Adron e Matias Miller na sua contribuição egiptológica para o volume 2007 sobre as origens do yavismo. Propõe uma nova avaliação do nome que reconheça a revelação voluntária com o Deus Yahvé e a igual probabilidade de que não estamos lidando com Deus nesse cenário muito anterior. Então, qual é a proposta do Daniel Fleming aqui? Ele reavaliou o material como equipe e ele propôs o seguinte, olha, não estamos aqui a priori lidando com uma divindade. E aí, eu já resumindo a obra, porque eu já estudei, ele resume o seguinte, esse nome aqui, ele não atesta uma divindade no começo. Ele está relacionado a um grupo de pessoas que viviam ali dentro dos meandros da terra chamada Chassu. Era uma tribo que vivia mais no pastoreio, então carregavam esse nome. E o próprio Daniel Fleming aqui em live diz, só que, ele vai dizer que, pelo menos, nada exige tal conclusão. Para mim, a relação de Yavá com Yahvé é mais convincente por causa da semelhança fonológica da relação de Yahvé. Então, ele vai falando sobre isso daqui, ele vai tecendo as suas análises, e aqui na página 20, como eu estava falando aqui, eu já vou passar para o meu amigo lendo a Torá, estudando a Torá, tá? Porque ele vai dar a opinião dele aqui. Veja o que ele coloca. Ao iniciar este projeto, tive a sensação de ter entrado num espaço conceitual completamente novo, tendo descoberto uma maneira inteiramente nova de pensar sobre Yahvé no início. Nos primeiros dias, percebi que o campo da história religiosa, no que se refere aos estudos bíblicos, havia chegado a uma conclusão estabelecida sobre Yahvé, de que sua ausência de outros povos e de seus panteões poderia ser explicada por sua origem nos desertos ao sul de Israel e Judá. Essa explicação tem a sua própria longa história, começando no final do século XIX,
com a contemplação dos queneus. Por quê? Os queneus, que segundo a tradição vai dizer que é um ramo vindo dos descendentes de Caim. Então ele diz, e das suas relações amistosas com Israel e Judá, tornando-se mais midianita com foco em Moisés e no seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian, em Êxodo 2 e 18. As formulações modernas da abordagem têm pouco em comum com as primeiras e certamente abordam os textos bíblicos com muita maior hesitação. Então, veja o que ele diz, empreendi minha própria contribuição, tendo como alvo o que considerei um consenso, o que chamarei, para simplificar, de uma hipótese midianita das origens de Yahvé, no deserto do sul. Na verdade, não há consenso e nunca houve. Sempre houve sérias discrepâncias nesta interpretação de Yahvé, e uma nova onda delas ganhou um impulso recente. A partir de quê? A partir de um desafio de Christopher Levin, Reinhard Miller e outros. Em vez disso, percebo que há muito considera as origens de Yahvé nas estepes do sul como sendo, de longe, a melhor explicação para as evidências. Então veja, por se tratar de uma hipótese, havia muita pouca plausibilidade e, por ser uma hipótese, ela não tinha definido. Então Daniel Fleming, ele pega esta brecha e começa a reconstruir. Tá? Então, lógico, a interpretação teológica a partir dos textos bíblicos, ela é fundamentada por biblistas, por pessoas que fundamentam sua fé a partir daquilo dali. E ao encontrar, nessa obra, Daniel Fleming, ele fala que, por se tratar de um texto bíblico, tá, ali falando de Yahvé, e quando se encontra as inscrições egípcias, automaticamente associaram-nas, tá, ao Deus bíblico. Porém, você já tinha o texto formado, só que você não tem uma evidência de um texto bíblico antigo, você não tem. E aí entra outra questão. O texto mais antigo, que não é um texto bíblico, Emmanuel Tove, Conrad Schmid, vamos falar que é o texto do pergaminho de prata. Esse pergaminho de prata nada mais é que uma bênção comum. Tá? Uma bênção comum que era basicamente um tipo de bênção fúnebre. Mas eu pulei uma etapa aqui, um minutinho, meu amigo. Algumas pessoas andam citando aí que o mapa desenhado aqui é teórico. Não tem... Eu já falei, a pessoa não sabe o que é uma teoria e fala besteira. Mas beleza, tá aqui, o mapa desenhado. E veja, o amigo estudando a Torá, que no mapa aqui em questão, você tem aqui a terra, o local Biblos, Damascus, Meguido, Jerusalém. Todos esses locais aqui, Gezer, todos esses locais foram escavados e achados. Agora veja que interessante, aqui, ali naquele mapa está o nome que estão aqui nessas colunas desenhadas. Esses locais foram encontrados. Tá? Esses locais foram nomeados ali pelos egípcios, tá? Ali nas colunas, foram escritos nas colunas nos templos. Então, essa é uma das primeiras partes que eu queria colocar. Mas, vamos lá. Meu amigo estudando a Torá, deixa eu ver aqui. Jurá Átomo, Yahvé, é o Daniel Mano, não é o nome do criador. Seja bem-vindo, meu querido. Fabiano Rodrigues também está por aí. Clisman, né? Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. A Drica também chegou. Boa noite, Drica. A Sônia também está por aí. Meu amigo estudando a Torá, Yahvé e suas origens. Na sua opinião, eu já sei a sua opinião. Você não vem, não. Seja muito bem-vindo, meu amigo, máximo respeito. Quem era esse Deus, meu amigo, na sua opinião? E aí eu já sei mais ou menos, mas deixe a sua contribuição aí. Fique à vontade. Você tem uns 5 minutinhos para dispor aí da sua Ok. Antes de mais, eu agradeço a oportunidade. É o seguinte, assim, eu vou falar algo que se calhar ainda não ouviram, né? Mas eu vou falar. É o seguinte, assim, eu estou aqui com a Torá, está na carta, ok? E diz assim, vai ao Mer Moshe el Elohim, Ine Anohi, va el Bnei Israel. Vamati, Lechem. Olha a passagem. Estou a ler Êxodo, Shemot 3, né? Êxodo 3, 13 a 14. Eu é melhor ler, se calhar é melhor ler em português, né? Não deixar o back para trás. Eu vou ler em português. Não, pode, se você quiser ler e fazer uma interpretação para a pessoa entender. Então, assim, vai ao Mer Moshe Elohim, né? El Elohim, Ine Anohi, va el Bnei Israel, va amati, Lechem, Elohei, Avotehem, Shalchani, Alechem. Está muito pequenino. Ve'amru li, ma Moshe, ma amar, Elechem, vayomer Elohim, el Moshe, Ie Asher Erie. Ok? O que é que isto quer dizer? Moisés pergunta ao Eterno, né, qual seria o seu nome, né? Até a data
Moisés não havia falado no nome de Deus, ok? E o que é que acontece? Acontece que Deus responde a Moisés o seguinte, é assim, quando fores aos israelitas, porque eu queria dizer aos israelitas qual é o nome de Deus, o que é que Hashem diz? Eu disse aos israelitas que eu sou Arié, Hashem, Ié, ok? Eu sou aquilo que vier a ser, ok? Então o que acontece aqui? Nós vemos aqui que na realidade Moisés não apresenta, ok, o nome, ok, de Adonai, aquilo que qual o Marcos falou que eu não vou pronunciar, ok? Não fala sobre isto ao povo de Israel, ok? Mas simplesmente R.E. Asher R.E. ok? Depois vemos aqui no Êxodo 6, ok? Nós vemos aqui no Êxodo 6, diz assim, falou Deus a Moisés, disse-lhe, eu sou, o nome que o Marcos falou, que eu não vou pronunciar, Adonai. E aparecia Abraão, Yitzhak e Jacob, como El Shaddai. Mas não me dei a conhecer pelo meu nome, que tal o Marcos pronunciou. O que é que eu não posso pronunciar? Okay? E se nós olharmos aqui na história de Reuel, que é o sogro de Moisés, que é qual o Marcos chamou como Jetro, né? Ele tinha dois nomes, Jetro e Reuel. E Reuel, para quem sabe o hebraico, sabe que Reuel quer dizer amigo de Deus. Então quer dizer o quê? O próprio Jetro talvez não tenha sido ele a manifestar, isto é uma pergunta minha, a Moshe, esse tal nome? Okay? Porque visto aqui, okay, que dá a entender, a literatura, que Jetro era sacerdote do Criador. Okay? Em Midian, sim, mas ele já era sacerdote do Criador. Okay? Tanto que ele, quando vai a Moshe, okay, dá conselhos a Moisés e Moisés os acata. Okay? E quando diz aqui que ele era Reuel é amigo de Deus. Se ele era amigo de Deus, então eu conhecia, porque assim, eu não posso ser amigo de uma pessoa que não conhece o seu nome. Então, a minha ideia aqui agora, e eu faço uma pergunta ao professor Marcos, não terá sido Reuel ou Jetro que tenha mencionado este nome a Moisés? Deixa aí a resposta. Então, mas aí, meu amigo, eu esqueci o seu nome, cara. Eu gosto de chamar pelo nome. Yosef. Entra uma problemática. Vamos lá. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Vamos lá. Primeiro a gente tem essa questão aqui interessante. Foi o texto que você leu, tá? Vayav Elohim El Moshe Vayomer, tá? Vayomer. Elad Ani Irva. Ou seja, também falou Deus a Moisés. E disse-lhe, eu sou Yahvé. Aí vamos lá. Desculpa. Vairá El Abraham, ou seja, eu apareci a Abraão, veja bem. Eu, Yitzhak, tá? E a Isaac, vê ele Jacob, como El Shaddai. Vejam, como El Shaddai. Mas pelo meu nome Yahvé, não me dei a conhecer eles. Só que temos uma problemática. Ou seja, então, naquele período, ninguém conhecia. Opa, acho que ele caiu, pessoal. Acho que ele caiu. Então, veja, naquele período, ninguém conhecia Yahvé. Só que nós temos uma problemática. Se vocês pegarem a passagem lá em Gênesis 4, 26, olha o que diz aqui, ó. Gênesis 4, 26. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Aqui. Gênesis 4. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 26, ó. Veja que aqui é lá depois da criação do mundo. Veja. Ó. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, veja, neto de Adão, e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui no texto hebraico vai aparecer o tetragrama, Yavá. Então, se Deus não tinha dado a conhecer, lógico, as pessoas podem argumentar, mas aí, poxa, mas pelo meu nome Yahvé não dei a conhecer a eles. Mas aí está falando a Isaac e Jacó. Mas espera aí, se ninguém conhecia Yahvé, como que esse nome está sendo invocado lá atrás? Então você vê que é uma tradição, e o texto hebraico é complicado. Não tem historicidade propriamente dita, plausível, verificável. Entendeu? Então essa é uma das minhas contestações, a pior. Então, nesse período aqui, sobe aí, Oswaldo. Tamo junto. Tamo juntos. Deixa eu agradecer a minha amiga Vampira aqui que mandou 5 e disse... Like, pessoas lindas. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí, minha amiga Vampira, Sônia. Tamo junto, minha amiga. Exatamente. Tradições soltas em texto. Oswaldo, você acredita, meu querido? Eu não sei quem foi. Eu juro pra você, eu não sei quem foi, cara. Que tinha bloqueado você aqui no chat, cara. Mas eu tô desconfiado quem seja. Eu estou desconfiado quem seja. Mas eu já bani essa pessoa aqui no meu canal, já excluí. Depois que eu vi que você estava bloqueado aqui. Eu não sabia que você estava bloqueado. Aí eu fui ver hoje lá nas configurações do YouTube. Aí eu vi que você estava bloqueado, eu te desbloqueei, meu amigo. Você pode subir aqui à vontade, tá? Então vamos lá, pessoal. Já que o amigo caiu, o Yosef caiu, deixa eu apresentar aqui um outro material. Então, vamos lá. Ele falou aqui, isso aqui é segundo o Frank Morcross, tá? O fato que, até agora, Yahvé não é atestado em Ugarit, tá?
milita contra a ideia de que Ian seja uma caricatura de Yahvé no ciclo de Baal. A etimologia comum, que vê Yahvé como uma forma do verbo ser, Hayer e Ervá, é uma pseudo-etimologia baseada no trocadilho eu sou quem eu sou. Mais provável é a etimologia derivada da bem atestada raiz árabe, Hayai, que significa soprar, que se encaixa na função de um deus da tempestade e nas origens meridionais do nome Yahvé, neste caso, na parte norte da Península Arábica, como indicado na Bíblia Hebraica. Então veja, aqui ainda fala uma divindade separada que mais tarde se fundiu com ela. Ambas as posições poderiam ser harmonizadas, uma vez que Yahvé poderia originalmente ter crescido de um epíteto para ele, possivelmente no sul, e Yahvé poderia ter secundariamente fundido de volta em ele, desde o Deuteronômio retrata Yahvé como um subordinado de Elião. Tá bom? Isso, na verdade, Frank Morris, não, perdão, Dr. John Day. Estou com o Frank Morris, que eu estava estudando uma obra dele aqui. Voltou aí, né? Voltou aí. Peço imensa desculpa, estragou tudo. Tive que reiniciar o computador. Valeu. Boa noite, meu amigo Lelei, tamo junto. Sim, estou fazendo história na Unigran Rio. E aqui, onde achar ciência da religião e teologia, graduação Unigran Rio, meu amigo. Vai para Unigran Rio. Unigran Rio. Mas, então, como eu estava lhe falando, Youssef, eu não sei se você viu aí, acho que deu ruim aí. Vamos lá. Você tem um problema aqui, ó, por exemplo. Aí, como eu disse, né? Vairá el Abraham, el Isaac, ve el Jacob, ve el Shaddai, Ushmin, Yervá, lo natim lachem. E disse, mas Deus também falou a Moisés e disse, eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahvé, não me dei a conhecer eles. Aí lá em Gênesis 4:26, você vai ver pessoas, por exemplo, Yahvé não era conhecido naquele período. Yahvé não era conhecido naquele período, correto? Yahvé, ele só aparece, segundo a Bíblia Hebraica, como uma divindade propriamente revelada pelo seu nome, tá bom? Lá em Êxodo. Só que aqui em Gênesis 4, tá? Você tem um neto de Adão, tá? Tá? Que vai ser, no caso, nesse período aqui, invocado o nome Yahvá. Só que, como que essas pessoas conheciam e os seus descendentes não conheciam posteriormente? Porque aqui no texto hebraico vai dizer que eles começaram a invocar o nome Yahvé. Então temos uma problemática. Seja bem-vindo, Maurício. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Boa noite, professor Marcos. Boa noite boa noite, André. Era Janice que eu vi aqui no canal. Janice que? Estavas a ver? Desculpa lá. Gênesis 4:26. Bereshit 4. 22. Sim, se você pegar o texto hebraico aí, ó. Uhum. Gênesis, deixa eu pegar aqui, para facilitar também. 4, versículo. Isso, assim. Yulad, aí, bem, vai criar et Shemor, tá? Shemor. Isso. Enovos. Enos. É porque tem um Shin no final. Enosh, Asruhal, Likro, aí tá. Beshem e Yevá. Ou seja, pelo seu nome, ou no nome, Yevá. Tá? Deixa eu só responder um amigo aqui. Não, Lelei, não é não. Pode ir tranquilo, tá? Pode ir tranquilo. Então, por gentileza, conclua seu raciocínio para poder passar para o Maurício aí. Não, a minha pergunta foi essa, como o termo Reuel significa amigo de Deus, né, de Hashem, ok? Como é que uma pessoa é amigo de Hashem sem conhecer o nome de Hashem? Acredito que ele tenha conhecido o nome de Hashem. Então, mas aí temos uma questão interessante no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Porque lá está dizendo que as pessoas começaram a invocar o nome de Yahvé lá. Então, se os patriarcas não conheciam, por que não conheciam? Por que Deus não revelou a eles? Então, automaticamente, nós temos, inclusive, um texto anacrônico. Por quê? Porque na suposta época em que o texto está falando ali que Moisés existiu, nós já temos uma outra problemática. Por quê? Porque você não tem um culto a Yahvé em nenhum local, nenhuma região. Nenhum local de culto a Yahvé foi encontrado, tanto no período do bronze médio ou bronze final. Você não tem nenhum rastro arqueológico disso daí, nenhum documento, fonte extra-bíblico, mencionando isso daí. Tá? Então... Mas será que o nome aqui, que está aqui, né? Não vou pronunciar, não terá sido referente realmente a Deus e tenham posto este nome e não seja realmente este nome que tenha pronunciado? Mas aí qual é a evidência que a gente tem disso daí? Só a Bíblia Hebraica. E aí temos uma problemática, porque Deus está falando que a ninguém deu conhecer o nome dele, está falando para Moisés. E aí lá atrás nós temos um texto em Gênesis 4, um texto que vem logo após os primórdios da criação, dizendo que o neto de Adão, através de um neto de Adão, começou a ser invocado o nome. E no livro de Dias também diz, quando passa naquela fenda, né, que ali Moshe proclamou o nome de Adonai, né? Como é que é isso?
no Shem, é quando Hashem para pela lenda que Moshe vê Hashem, né? Vê? Não, mas aí exatamente. Ele ali diz que ele proclamou o nome de Adonai, né? Ele proclamou o nome de Adonai. Mas aí ele está dizendo que a ninguém ele deu conhecer o nome dele anteriormente. Por isso mesmo. Mas então, em Gênesis 6, presta atenção. Aqui é uma polêmica, assim, se ele próprio diz que não deu a conhecer o nome a ninguém, como é que alguém chega a esta conclusão, né? Este nome, a realidade, né? Então, é aí que surge a hipótese de que não são os mesmos redatores. Ou o redator javista, no caso do redator sacerdotal, que são algumas das fontes mais utilizadas por aí você. O próprio John Day disse aqui em live que a hipótese documental ela não caiu por terra. Essa é uma pseudonarrativa aí. As pessoas estão falando sobre isso daí, mas, enfim, é só para tentar desmerecer a hipótese, tá? Mas ela não cai em desuso. Lembrando, não é uma verdade absoluta. Porém, hoje trabalha-se muito com a ideia de que os sacerdotes escreveram. Então, você vê que aqueles que adoravam a Javé, eles colocam ali. E há uma ligação muito forte, porque o culto de Javé é posterior. Então, os redatores vão pegar todos os epítetos de El, e aí a gente já volta em Ugarit, onde tinha um culto ali a Il, tá? E essa divindade, ela era muito conhecida, inclusive ali, até fora da região de Ugarit, ela era conhecida. Então, posteriormente, os escritores acrescentam ali. Mas eu sei que você não acredita nisso, mas eu vou respeitar a sua opinião, tá bom? Vou respeitar. Porque assim, aqui em Bereshit, no capítulo 4, que tu acabaste de ler, no verso 26, diz assim: Likro Beshem Adonai. Pronto, não, mas eu digo Adonai, ok? Sim, eles começaram, né, a proclamar o nome. Assim, eu chego à conclusão que este nome aqui, ok, na realidade não era o que era proclamado, ok? Simplesmente já não teria nome algum e infelizmente pôs este nome para justificar, sei lá. Entendem o que eu estou a dizer? Não sei se entendem. Não, eu entendi o que você quer dizer. De repente ele está colocando ele para justificar, mas o problema é que se foi Moisés, o próprio Moisés, que escreveu o Pentateuco, segundo a tradição, aí temos uma problemática, porque ele está dizendo que Yahvé se revela a ele apenas ali. Tá? Eu não acredito que o Moisés tenha escrevido toda a Torá, não acredito. Não, eu estou falando assim, que você acredita popularmente, você me entendeu? Sim. Eu estou colocando dentro desses parâmetros aí para a gente poder compreender a visão da galera aí. Então, o que acontece?